Papo de Visão. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Cícero Carlos e esse aqui é um canal Papo de Visão. Como é que foi a semana? Uma semana maravilhosa, uma semana abençoada por Deus, na qual Deus te deu a possibilidade, né, de estar bem. Oi, Consegui! Eu falei, cara, eu vou conseguiu. clicar, vamos ver se vai. Eu tinha enviado várias vezes, só que não vi a resposta. Eu tô pelo celular, porque no notebook Fica. também não consegui, não. Você tá me ouvindo Boa bem? noite. Estou ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Maravilha! Perfeitamente, Então tá bom. perfeitamente. E a imagem aí pra você, tá boa? Tá ótimo. Deixa eu fazer essa brincadeira. Aqui também tá ótimo. Boa noite, querida. Gente, ela chegou. Ela já estava aqui. Agora vai estar no nosso bate-papo com a gente. Bernadette Almeida. E primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro eu quero te agradecer, né, pela sua participação e disponibilidade para estar aqui no nosso canal. Creio que vai ser Eu que muito rico o agradeço nosso o bate-papo. convite. Eu agradeço o Vai ser muito, convite, fiquei muito feliz. vai ser muito rico o nosso bate-papo e a gente só tem a agradecer a você. Eu que agradeço, Cícero. Nada, querido. Vamos lá, vamos partir para nossas audiodescrições, porque aqui Hum, todo mundo tem que ter acessibilidade, certo? Ainda estamos certo. procurando uma intérprete em Libras para nos ajudar nesse sentido. Quem Valeu, começa? Eu ou Júlia. você? Eu começo, vamos lá. O modelo é assim: eu sou Cícero Carlos, sou negro, tenho 33 anos e tenho cabelos pretos, estou sentado em uma cadeira e ao fundo uma parede branca. Essa é a minha audiodescrição. E a sua, como é que é? Então, eu sou parda, meu cabelo está bem curtinho, diferente, porque esse ano ele renasceu das cinzas, mas no final, se der tempo, eu dou mais detalhes. Meu olho é castanho, o olho é bem Uhum. pequenininho, né? Fechadinho. Eu estou usando brinco de pérola, estou com um casaco preto, uma blusa branca. Eu tenho 53 anos de idade, estou com batom e uma blusa branca e um casaco preto. E tô no ambiente, né, dentro de casa, um armário no fundo, né, da tela, com alguns livros. Maravilha. Maravilha. Audiodescrição perfeita. E olha só, uma coisa. Olha como é interessante a questão da voz. É muito interessante, né? Você é igual a minha mãe. Minha mãe, ela tem 53 anos. Mas minha mãe tem uma voz de 30 anos. Eu acho fantástico isso, sabe? Engana bem, né? O que vale é a jovialidade da pessoa. E hoje em Verdade. dia, até os 100 anos, nós somos jovens. Olha que maravilha. Sim. Vale o espírito, né, a vontade, É, a é uma disposição. bênção de Deus, é a dádiva de Deus, né? É verdade. Minha amiga, então hoje, primeiro a gente vai falar sobre contar um pouco da sua trajetória, sua bela trajetória aqui, desde o início até chegar na sua formação atual. O tempo é todo seu, fica à vontade. Qualquer coisa eu vou intervendo, colocando alguns pontos no meio do nosso diálogo. Fica à vontade, tá bom? Tá bom. Então, eu fiz o ensino fundamental, né, em escola pública. O Fundamental 2 já foi numa Caiu escola meu aqui na fone minha aqui. cidade, né? Eu sou de Campos, no Laura Hum. de Vicunha, é uma escola, na época que eu estudei, era uma escola só direcionada para as meninas, né? Só estudavam meninas. Hoje eles já Uhum. recebem meninos e meninas. E o ensino médio, eu fiz formação de professores. E ainda fiz o quarto ano, né?
é voltado para pré-escola. É tipo uma especialização, né? Sim. E quando eu era criança, eu brincava muito de dar aula. Coitada das minhas Olha que colegas. legal, que E a minha maravilha. vontade era ser professora. Então, eu fiz a formação, né, de magistério, depois dessa especialização, e iniciei o curso de filosofia e de letras, na filosofia aqui em Campos. Só que na época que eu fui Hum, fazer o curso de letras, eu também trabalhava comércio. E era assim, o dia todo, a semana toda. E eu já voltava sim. lá da faculdade pelo ônibus, já dormindo. Então, assim, só fiz alguns meses e parei porque não aguentei na época, né? Então, levei muito Uhum, tempo sem estudar e em alguns trabalhos informais, né? E quando foi em uhum. 2005, eu prestei o vestibular. Na minha época era vestibular, né? Não é como hoje, Enem. E eu fiz o Sim, sim. vestibular para o passei na primeira, já para o primeiro período, né, para o primeiro semestre. Uhum. E em 2010, em maio de 2010, foi a minha colação de grau. E em Que junho, legal. se eu não estou equivocada, acho que foi em junho, no mês seguinte, foi o concurso para São João da Barra, foi o primeiro concurso que eu fiz. E aí eu passei, graças a Deus, né? Esse Uhum. concurso foi, na época, nós foram 3 vagas para assistente social. E depois chamaram mais. Chegou a chamar até o número de 15 assistentes sociais. Sim. E a admissão foi em fevereiro de 2011. Então, ano que vem, se Deus quiser, agora em fevereiro, eu completo 11 anos de trabalho em São João da Barra. E depois Que disso, já maravilha. atuando em São João da Barra, eu fiz a pós-graduação em Família, Infância e Juventude. E Cícero, uma coisa assim, Uhum. muito importante é que assim, esse trabalho em São João da Barra era novo também, né? A equipe multidisciplinar em São João da Barra era novo. Então eu não tinha assim, nenhuma prática, né? Nenhuma experiência. A minha sorte é que Sim. minhas duas colegas, né? A Martinha e a Fátima, elas não tinham experiência na educação, mas tinham experiência na assistência, na saúde. E assim, foi interessante que foi dado para gente assim, uma abertura, né? Uma disponibilidade, uma flexibilidade da gente trabalhar junto, construir junto, né? Um trabalho assim Uhum. novo em São João da Barra, né, que era a equipe multidisciplinar. E aí a gente foi construindo, né, esse trabalho. E E como aí que é isso. surgiu, por exemplo, vamos voltar lá atrás. Bernadette, menina, estudando em colégio, né? Assim, feminino, né? Um colégio só para meninas. Depois vai cursar o ensino normal, né? Foi. Depois disso, você fez a formação para o serviço social. Uma coisa foi puxando a outra, ou o serviço social veio ao longo dos anos, assim, ao decorrer da sua vida, despertou a vontade de cursar o serviço social? Então, na minha época, a gente fazia muito aqueles testes vocacionais, sabe? Ah, E sim, sempre, sim. sempre como resposta, né, de alguma profissão, o serviço social sempre vinha na frente. Uhum, E como era uma faculdade, né, federal, né, não tinha custos, né, para mim na época foi também é, mais acessível, né, para eu fazer. claro, E, claro. e eu tinha assim, na verdade, antes da gente fazer a faculdade, a gente não sabe muito bem como é que é, né? A gente tem uma É ideia. verdade. Mas, Sim, sim. mas eu fui fazendo, fui gostando, né? E Uhum. eu gosto muito do que eu faço. E foi assim. E qual foi o seu maior desafio quando você ingressou porque o serviço público, ele, ele tem uma expectativa diferente, né? Então, assim, você deve ter trabalhado com outras coisas antes do serviço público. Então, a sua expectativa ao ingressar, você já trabalhou em São João da Barra antes desse concurso? Ou o Não, concurso foi a primeira vez que você trabalhou aqui? foi a primeira vez. Nunca tinha Sim. trabalhado em São João da Barra, não. Uhum. E essa expectativa, como foi?
passar em um concurso. E aí? Ah, foi muita felicidade, né? Fiquei muito Imagina. feliz. Foi até no dia, foi interessante que esse dia que eu descobri que eu havia passado no concurso, foi um dia que o Brasil perdeu na Copa. E Para a Holanda? tava todo mundo Sim, muito sim. feliz. Eu acho que foram, não sei se foram 7 gols de diferença, foi uma coisa assim absurda. E eu voltando para casa, eu estava na casa da minha irmã. É quando eu cheguei à minha Uhum. casa, o meu pai e o meu filho me agarraram no colo, me suspenderam, me deram os parabéns e eu sem saber de nada. Aí me revelaram, né, que eu havia passado no concurso. Então foi É um uma dia muito emoção. feliz. E a É uma- expectativa foi grande, porque foi em 2010, né? E a gente só começou mesmo a trabalhar em 2011. Então foram meses Entendi. assim de espera, né, de expectativa, Ah, eu mas imagino. foi Eu, bom. eu sei como é. É uma expectativa que a gente fica querendo que aconteça. E concurso público é muito bom quando você é aprovado. Eu gosto muito dessa fase de você estudar também para o concurso. É como se fosse uma partida de futebol onde a gente não sabe quem ganha, mas a gente sabe que alguém vai ganhar. É verdade. Até quem não passa em um concurso ganha, porque você ganha bagagem para o próximo, entendeu? Sim. E aí, e aí implementamos um trabalho, começou a implementar um trabalho em São João da Barra. Como foi essa sua adaptação? A gente está fazendo esse cronograma aqui para a gente chegar até a sua formação. E aí, como foi a chegada, a implementação de um trabalho? Então, o trabalho, como eu disse, foi novo, né, aqui em São João da Barra. E a gente foi construindo, né, dia a dia. Uhum, No início éramos todos juntos, né? A equipe multidisciplinar era psicólogo, assistente social. Na época, os psicopedagogos também faziam parte, junto com a gente. sim, sim. E depois, assim, com o tempo foi se moldando, né, o trabalho, né? Foi construído, né? Aos Uhum, pouquinhos. Até chegar no molde, né, de hoje, que é a equipe multidisciplinar, né, formada por psicólogo, assistente social, e a equipe técnica uhum, na escola, né? Tem o orientador educacional, o orientador pedagógico, o uhum, psicopedagogo, o sim. supervisor também. Uma coisa é uma atividade necessita da outra para que tenha um equilíbrio, né? Com certeza, com certeza. Ninguém é competente sozinho, né? A competência é Claro, compartilhada e construída. isso. Pessoal, eu quero deixar para vocês aqui, fiquem à vontade para escrever algum comentário, alguma pergunta para Bernadette. E se você ler na pergunta, você já vai respondendo também, fica à vontade, tá bom? Vamos Tá seguir. bom. E aí vem o serviço social, a intervenção do serviço social na educação especial. Eu achei interessante esse tema porque vai falar da área que eu conheço, estou aprendendo ainda também, e vai falar de uma área do serviço social que a minha mãe se formou no serviço social, em serviço social. Nossa, legal. Que legal. Ela se formou numa faculdade que Onopar, Ah, conhece? sei, eu não conheço. Uhum. Então, então, assim, só para vocês, assim, é uma curiosidade, a minha mãe, tem 5 filhos, e era muita gente dentro de casa. E eu lembro que eu ajudava ela a fazer as matérias do serviço social. Eu acho que eu me formei junto com ela, só não tive diploma. E aí, e o interessante é que eu gostei da área. Assim, tem que ler muito, tem que se dedicar muito, né? Eu ajudava ela a elaborar os textos, eu achava interessante, porque ela tinha os afazeres de casa, e aí eu lembro, uma coisa marcante foi que eu entreguei o diploma dela na faculdade. Que Então, legal. Você é o mais novo? não, eu sou mais velho, Ah, o mais velho? Ah, é, legal.
O mais velho tem que tentar dar um bom exemplo, né? Com Senão dá ruim para certeza, os mais novos. é E verdade. aí, e aí falar desse serviço social me lembrou muito a fase que eu passei estudando junto com a minha mãe. Aí, vamos lá. A gente vai falar sobre a intervenção do serviço social na educação especial. Uhum. Como se dá essa intervenção? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre esse tema. Sim. Então, quando a gente recebe na escola, né, uma criança com necessidade educacional especial, de cara já estabelece um desafio, né? O como fazer. Ou seja, existe uma Uhum. realidade aqui, uma necessidade que a gente precisa estudar, desvendar, conhecer, para começar a traçar um plano, né, pedagógico para atender aquela criança. Sim. E, e quando essa criança chega e a gente faz esse estudo, né, de caso, muitas vezes a gente precisa muito da participação da família, né, nesse processo de construção, né, do Uhum. planejamento para atender essa criança. Então, Cícero, é muito importante assim a família estar junto e a gente fazer um estudo baseado assim, pedir uma avaliação da psicopedagogia, fazer uma escuta junto ao professor, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essa abordagem junto aos pais, junto aos responsáveis, porque muitos são resistentes, né? E a gente entende que essa resistência, às vezes uma não aceitação, isso é natural, não é uma coisa assim absurda, né? É, Sim. quando o filho nasce com uma necessidade especial, muitos pais são resistentes, porque na verdade essa resistência ela vem de um. Porque quando a criança está sendo concebida, né, a gente já imagina aquela criança, né, ela já existe no nosso Sim. imaginário, na nossa fantasia. E esse padrão é idealizado pelo padrão idealizado da sociedade, ou seja, que enfatiza o belo, o perfeito, né, o bonito. E quando a criança com Sim. necessidade especial nasce, os pais sofrem um luto. Mas esse luto não quer dizer que os pais não amam esse filho. Não quer dizer que esse luto não está diretamente relacionado a essa criança com necessidade especial. Mas esse luto, ele se refere àquela idealização feita lá atrás, daquele filho, né, perfeito. E, de acordo com a psicologia, isso é totalmente inconsciente. É, Sim. na verdade, é como se fosse um mecanismo de defesa, né, dos pais. Não reconhecer aquilo que está acontecendo. Então, a gente, no momento que vai fazer essa abordagem junto aos pais, a gente precisa ter muita sensibilidade, muita compreensão, um diálogo compreensivo, empatia. E muito É. importante também a gente, antes de fazer essa abordagem, a gente fazer um estudo, né? Porque se é uma criança nova que chega à escola nova, a gente precisa aguardar a adaptação daquela criança, entender, né? Entender o que que motiva aquela criança, o que que ela rejeita, quais são as habilidades dela, quais são as possibilidades, né? E na conversa com esses pais, enfatizar sempre isso também, né? As possibilidades, os pontos positivos, porque nessa conversa é muito fácil você, de repente, ir para um lado negativo, né? E essa forma como Sim. esses pais vão lidar com essa situação é primordial para a construção da identidade da família e também de cada indivíduo ali que compõe aquela família. Então, a Érica Érica tá escrevendo aqui em relação à volta às aulas
E ela tá com medo em relação, porque a filha dela é deficiente visual. E a gente já vai falar sobre isso. A Francis está te agradecendo e está dizendo que você é parceira da educação especial. A Bia falou que eu sou uma simpatia. Ó, que chique. A Bia, eu acho que é Glauciene, minha né? irmã. Aham. Glauciene. Glauciene desejou boa Live, meu amor, quer me deixar vermelho. Vamos pular essa parte. E aí, falando um pouco dessa expectativa, sabe o que eu penso? Aqui a gente troca uma ideia, sabe? Eu penso o seguinte: quando eu fui ter um filho, eu e minha esposa, eu não faltava uma ultra do meu filho, sempre ia perguntar. E eu percebia que os médicos, eles diziam aquela frase assim, que bom que vai nascer perfeitinho, né? Que bom que vai. Vocês já ouviram isso? Todo mundo que está aqui já ouviu isso. Quando a gente tem um filho, a gente vai no médico e fala assim: eu agradeço a Deus porque ele vai nascer perfeitinho. Para quem tem uma deficiência, e por exemplo, eu sou pai, eu no meu interior falava, cara, tudo bem, meu filho, é claro que eu sei por onde eu passei, quem tem deficiência sabe por onde já passou e sabe os desafios que vai enfrentar, mas ao mesmo tempo a gente se coloca assim, poxa, se ele vai nascer perfeitinho, eu não sou perfeito. Então assim, já cria aquele conflito, entende? Mas as falas, elas são muito assim, por exemplo, quando uma criança nasce e tem qualquer necessidade especial, muitas vezes a resistência dos pais é com medo de que aconteça alguma coisa com seu filho. É um preconceito, é uma situação constrangedora, sabe? É um sentimento de pai que às vezes é prejudicial e às vezes tem o seu valor, entende? Então, assim, eu acredito que deve ser um desafio muito grande para vocês equilibrarem essas atitudes, né? Porque às vezes o pai não quer deixar determinada coisa por receio. Não sei se vocês conseguem entender. O meu filho não vai estar sob a minha proteção, vai estar longe de mim. O Sim. que podem fazer com ele? Então, e às vezes tem essa super proteção que faz com que o filho fique numa redoma que não consiga se desenvolver. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, né? O que você pensa sobre isso? Então, Cícero, mas isso é muito natural, porque assim, há um pouco tempo atrás, né, a alternativa para as crianças com necessidades educacionais especiais era a escola especial, né? E ela tinha o seu ponto positivo, né, cumpria o seu papel, mas ao mesmo tempo ela segregava, ela limitava, né, a convivência somente com os pares, não permitia a Uhum. convivência com todos, né? E isso acaba criando uma barreira. Ou seja, vamos supor que, eu quero dizer assim, que a falta de convivência, ela acaba criando uma barreira. Vamos supor que esse encontro nosso fosse presencial, né? Vamos, pegar o exemplo aqui pra gente. Se eu imagino que se eu chegasse perto de você, no momento que eu fosse Uhum. te cumprimentar, eu teria uma certa insegurança. Mas não seria Sim, porque eu não sei, não tenho essa informação. Seria porque eu não tenho a convivência com você. Então eu penso que de sim. repente eu ia falar com você num Com tom mais alto. naturalidade. Só que a sua deficiência não é auditiva, né? É visual. Sim, Então, assim, essa falta de sim. convivência, ela cria uma barreira, né? E, por Uhum. exemplo, os alunos com TEA, né, com transtorno do espectro autista, uma das barreiras mais importantes é a comunicação e as alterações comportamentais, né? E isso Uhum. significa o quê? Uma barreira latitudinal, ou seja, o que que as pessoas e o espaço têm como imagem em relação a esse aluno, né? Qual a referência que Sim. ele passa, qual a imagem que ele passa. Mas a partir do momento que a gente convive, que a gente se aproxima, que a gente interage, esses incômodos eles vão deixando de existir.
e aí a gente passa a focar, deixa de focar na limitação, né? E passa a Uhum. focar no ser humano, né? Com suas possibilidades, com suas habilidades a serem desenvolvidas. Então, assim, a Sim. falta de convivência, ela cria essa barreira. Mas no momento que a gente convive, a gente vai dando acesso aos direitos. A gente constrói uma cultura de convivência. Então Eu, é muito importante a socialização, o estar junto com o sim, outro, né? sim. Eu acho que a criança, ela vai, por exemplo, eu dei aula em uma escola chamada Alfa e tinha uma aluna que era deficiente visual também. E eu percebo Uhum. que a criança, se ela tiver, por exemplo, eu tenho 6 anos de idade, se chegar um amigo meu que tenha deficiência visual, vamos supor que eu enxergue, vou colocar, eu enxergo e tenho um aluno com deficiência. Para mim, depois de um tempo, vai ser uma coisa tão natural que o aluno que não enxerga não vai perceber e o aluno que enxerga também não vai perceber. Para ele, dependendo das circunstâncias que a escola vai colocar para os dois, vai ser como se os dois fossem, assim, são amigos, independente de qualquer coisa, entendeu? Sim. Porque há uma separação. Quando há uma separação na escola, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. É, Na aula de educação física, o aluno que não enxerga fica sentado, os outros ficam brincando. Então já há uma separação. Em determinadas atividades há essa separação, não há uma adaptação. Então, por isso que às vezes fica tão difícil em alguns de determinados alunos quererem, por exemplo, ir para a escola. Porque se tiver as atividades, os alunos não vão perceber as limitações que têm. O objetivo é Então, incluir aquele aluno sim, também. sim. Até E lembrando aí, agora eu assisti fica à vontade. ao seu quadro na semana passada e tô lembrando que Uhum. você falou que você jogava bola com seus colegas e eles colocavam a bola dentro do saco plástico. Então, assim, um Sim, exemplo sim. maravilhoso de discussão, né? Ué, no ensino médio, eu lembro que eu tinha uma turma no primeiro ano que foi uma turma que me carregou, assim, nos braços, assim, até o terceiro ano. Eu estudava lá no Pedro II. E aí eu lembro que, às vezes, o Pedro II ficava na Quinta da Boa Vista, perto da Quinta da Boa Vista. E Uhum. ali por perto tinha um cinema, ali por perto, eu não lembro a localidade. Às vezes, quando a gente ia no cinema, eles deixavam, por 2 vezes, deixaram de assistir um filme legendado para assistir o filme dublado na época, né? Há um tempão atrás, porque eu estava junto com eles, mas não falaram isso para mim. Mas leram Que no legal. cartaz, ó, leram no cartaz, legendado, legendado. Não, vamos no dublado. Eu falei, cara, que legal. Então, assim, mas sem perceber, sem perceber. É porque, às vezes, é como você disse bem, a falta do contato, essa falta da vivência, acaba realmente afastando Sim. uma possibilidade grande, né? Para os seus amigos era tão natural te incluir que você nem se sentia, né? Sim. No caso, assim, com uma Eu necessidade sempre ali, fui né? Você... falante, né? Eu Aham. sempre fui muito conversador, eu sempre queria estar no meio, sabe? Eu não queria estar longe, eu queria estar no meio, entendeu? Aconteça o que fosse, eu queria estar ali por perto. Uma vez perguntaram a um colega meu, por exemplo, você é amiga dele, você é amigo dele, né? Tipo, poxa, que bonzinho que você é. E aí ele foi e respondeu, ele é meu amigo, normal. Eu achei assim, de uma grandeza tão grande, sabe? Isso é normal. Claro, Amizade dentro da escola, mas é a falta de convivência que cria essa barreira, né? sim. E me diz uma coisa, nessa sua atuação da educação especial, assim, você pode não precisa revelar os nomes, nem.
Mas eu queria que você contasse Claro, alguns casos que você já trabalhou, para enriquecer o nosso bate-papo, para a gente aprender um pouco. Fica à vontade. sim. Tá, então, como eu estava falando antes, a abordagem, né, é um procedimento assim bastante delicado, né? Porque você tem que aproximar, né, puxar essa família para perto de você, né? E como eu falei, muitos pais são resistentes. Então, assim, em alguns casos que a gente acompanhou, que a gente trabalhou, alguns são mais longos, né? Dão mais trabalho, são mais resistentes. Mas aos poucos, a gente precisa assim aprender a fazer abordagem, ter bom senso para fazer abordagem, também bom senso para recuar, porque tem que dar espaço para que esses pais que são resistentes, eles também refletirem, né, sobre o que foi falado durante a abordagem, para eles reconhecerem a necessidade de um acompanhamento extra-escolar, de um olhar clínico, né? Sim. E assim, houve casos que de repente o pai era mais resistente, a mãe já era solícita e aceitava as nossas orientações, então o diálogo era feito com ela, e ela que fazia essa mediação junto ao pai, mas com o tempo ele Uhum. também aceitou, né? E é muito importante, assim, quando há esses casos, a gente fazer, como eu falei, um estudo, né? Pedir um olhar da psicologia, uma avaliação da Sim. psicopedagogia, do professor, não assim adiantar as etapas, porque nisso que você adianta as etapas, você pode acabar criando um distanciamento entre essa família e a escola, e aí o laço se quebrar, né? É importante também avaliar bem, porque assim, no mundo de hoje, né, do imediatismo, das respostas urgentes, né, para ontem, é muito fácil a gente ficar influenciado a dar uma resposta emergente. Mas precisamos ter cuidado, estudar bem o caso, ver qual a motivação, né, da, Uhum. dessa solicitação, porque existem comportamentos, né, que às vezes a escola fala que a criança é muito inquieta, tem um comportamento difícil, mas precisamos Uhum. ver se por trás desse comportamento, dessa inquietude, não existe alguma coisa a mais, além do que pode ser como acham que é Esse um comportamento, transtorno né? ou uma necessidade Sim. educacional especial, né? Então a gente precisa avaliar Sim. isso com calma, com muita prudência, né? Com muita cautela. Porque por trás de uma inquietude dessa pode haver um abuso, pode haver uma Sim. violência, pode ser também uma resposta a algo que a criança precisa dar ali, não está conseguindo lidar com aquela situação. Pode ser uma falta de limites, até dos pais em casa. Pode ser É uma verdade. aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem muito intensa, né? E a criança, é claro, ela vai buscar outras coisas para ela fazer em sala de aula que não seja estudar, já que ela não está acompanhando o ensino, né? E Claro. pode ser também uma adequação, alguma adequação psicopedagógica, né, para ser feita ali naquele caso. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para não induzir, né, não precipitar ou não chegar a uma medicalização desnecessária, né, porque o número de crianças medicalizadas é muito grande. Então, a gente precisa Sim. ter esse cuidado. Muito bom. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A Fernanda está pedindo para você contar algum caso marcante. A Ana Paula deu boa noite. Para todos que estão aqui, eu agradeço porque tem bastante gente, hein? Agradeço a participação de vocês. Érica, obrigado. Deixa eu te responder rapidinho. A gente percebe um sentimento de alguém quando alguém está, principalmente na escola, quando alguém, aquele sentimento de pena ou um sentimento de amizade mesmo, entendeu? Porque o aluno, a maioria dos alunos, assim, quando cria um vínculo de amizade, é da escola para a vida. Então, a Sim, pessoa sente, ela sente a parceria,
ela sente quando o cara está perto de você ali, ou quando você quer estar perto de uma pessoa, quando, assim, que te faz bem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós, que somos deficientes visuais, eu acredito que a maioria seja assim. Se você for ao mercado e o caixa de mercado, eu acho que todo mundo é assim, o caixa do mercado te atender bem, você vai sempre querer ser atendido pelo mesmo caixa, porque ele te atendeu bem. Então, a mesma coisa é uma amizade na escola, na faculdade, para a vida inteira. Se o cara te tratar bem, você vai querer estar próximo. A gente só quer estar próximo de quem nos trata bem. E a gente percebe quando é um sentimento de ah, tadinho, eu vou fazer isso para ele, ou tadinha, eu vou fazer isso para ela. Ou, meu irmão, o que que você quer? Minha amiga, o que que você quer que eu faça para você? A gente percebe na fala da pessoa, entendeu? Então, todos nós somos assim. A gente quando quer estar perto de pessoas que nos tratam bem, faz parte. E o contrário também, né? Respondi, Érica? Vamos lá. E a gente é seguro, né, Cícero? Perto de quem gosta da gente, né? A Isso. segurança é Esse é o fundamental, né? sentimento. É. Esse é o sentimento. É um sentimento, exatamente isso, nos dá segurança, sabe? Por exemplo, você vai em uma Proteção. É um festa, carinho que protege, né? isso. Você vai em uma festa, você tem, de repente, alguma necessidade especial, você vai numa festa. E aquele amigo seu tá lá na festa. Pronto, você tá seguro. Se aquele cara for embora, você já fica meio, poxa, e agora? Vou ter que fazer uma outra amizade aqui para ficar com alguém aqui na festa. Entendeu? Porque às vezes cada um vai fazendo as suas atividades e aí, sabe, a gente tem que se virar. Mas a Fernanda perguntou para você, ô Uhum. Bernadette, se você tem Ah, algum caso marcante que você possa contar para nós. eu tenho um caso, né, que já tem bastante, já tem um tempinho bom e que a gente percebeu nessa necessidade especial numa criança. E Uhum. assim, mais ou menos já dei até o exemplo. O pai era muito resistente. Eu chegava aí Ai, assim lá sim. na frente da escola para porque eu sabia que ele ia chegar com o filho e eu interpelava ele lá na rua. Mas ele era muito Sim. resistente. Então, o diálogo foi feito com a mãe da criança. A mãe era muito solícita, muito. Uhum. Ela, assim, é um exemplo de mãe, sabe? No caso, nesse caso que eu estou contando. E ela, assim, ela Sim. busca, ela é super ativa no processo de escolarização do filho, ela estimula, ela incentiva, ela faz de tudo. Mas, assim, com o Uhum. tempo, o pai aceitou. E aí correu tudo tranquilo, né? Há casos também Sim. que na faculdade, né, quem é do serviço social sabe que a gente tem um estigma, né? E dizem que o assistente social é insistente social. Então, há casos Boa, boa. os pais ou os responsáveis, né, Sim. eles acabam assim, se desviando um pouco da gente, né? E mudam às vezes até de Sim. escola, só que vai chegar na Meu outra Deus. escola, vai ter outra equipe, e uma equipe faz contato com a outra, então não tem jeito. Claro, claro. Sim, sim. Eu não sabia que era nesse nível. É nesse nível? Do insistente. Isso? Do pai chegar Alguns aí para uma casos, outra escola? Meu não Deus. assim, não propriamente no caso de crianças com necessidades educacionais especiais, não, tá? Entendi. É no geral, Sim, é no geral. sim. Já aconteceu sim, não foi só comigo não, com as colegas também. Ah, se ele soubesse que as informações eram trocadas. Ih, meu É, Deus. e evitaria tanto trabalho, né? Tanto desgaste. Não, para ele mesmo, com certeza. Com certeza. Mas, mas E eu penso que está mudando isso. sim. Isso já aconteceu, mas faz tempo que não tem acontecido. Que bom, né? Mas você acha que é por conta da nossa cultura que, assim, a gente está tendo mais informações,
O que você acha que tá melhorando mais esse acesso, por exemplo, do serviço social na educação especial, essa junção com a família e com a escola? Você acha que está melhorando mais? Como é que você enxerga esse atual momento nosso? Então, eu não posso dizer do atual momento, né? Porque a gente, em pandemia, né? Nesse contexto pandêmico, a gente está, né, no ensino remoto. Então, é mais Uhum. difícil. Posso te falar até o ensino presencial, né? Sim, E, mas, assim, melhorou bastante. Eles entendi. têm, assim, mais... é, eles refletem mais, né? É tudo questão da abordagem, né? Do como falar, do como chegar, a gente entender, porque assim, a família, ela é o primeiro nível de proteção social do indivíduo, né? No caso que é o aluno, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer uma compreensão do todo, né? A gente não trata Sim. só, não vê o aluno sozinho, de forma individual. A gente compreende o aluno no seu contexto familiar, nas suas relações com a sociedade, no território onde ele estabelece relação ali com a comunidade. Então, Uhum. a gente faz um estudo total, tenta fazer essa compreensão. E até mesmo durante a abordagem, você faz a leitura, assim, da expressão, até da postura da pessoa. E ali você... Porque o assistente social ele é bastante observador, é uma das características nossas, Sim, né? Então, a gente sim. compreende naquela abordagem, é claro que não é uma vez só, né? Às vezes precisa de mais vezes, mais encontros. Mas você percebe assim a Uhum. capacidade daquela pessoa, daquela família estar enfrentando os desafios, de estar buscando capacidades, né? Autonomia para enfrentar as dificuldades. Então, assim, a gente faz uma leitura do todo, porque o que acontece com um pai de um aluno, o que acontece com uma mãe de um aluno, um idoso na família de um aluno, vai refletir é, de forma ou negativa ou positiva no processo de ensino-aprendizagem da criança. Então, Sim. a gente vê as capacidades, né? Mas também vê as fragilidades, né? Isso faz parte, né? Deixa eu falar com vocês aqui, pessoal. Vitor, Luciana, quero agradecer a vocês pela parceria. SJB, meu lugar. Olha que legal. Quero agradecer a vocês pela parceria. E a Érica está dizendo aqui, Érica, sua filha tem quantos anos? Ela está dizendo aqui, é porque minha filha fica dizendo que as pessoas ficam com pena. Em relação ao caso da filha dela, que é deficiente visual também, né? É um sentimento que a gente tem, e a gente, em determinadas situações, vai ter, seja novo, seja adulto, mas depende de como a gente vai lidar com essa situação. Por exemplo, às vezes a gente passa por situações de não querer fazer determinadas coisas, por ficar com vergonha, mas depois a gente vai quebrando essa vergonha, né? Vai se sentindo mais atuante, né? Mas o que você tem que passar para ela é o seguinte: nós somos olhados, estamos na rua, as pessoas enxergam, elas vão olhar para a gente, não tem outro jeito. A gente tem deficiência visual, mas a gente não é só isso, entendeu? Isso seria o mínimo. A gente pode ser um escritor, um ator, um cantor, um musicista. A gente pode ser muito mais coisas do que esse rótulo. Então, é ir colocando isso na cabeça dela. As pessoas vão te olhar, mas todo mundo olha para todo mundo, entendeu? Então, é ir colocando aos poucos na cabeça dela para ela conseguir, né, ter um bom desempenho e ela perceber que a última coisa que ela vai se dar conta é a deficiência que ela tem. Ela vai ser muito mais que isso. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Então,
hoje em dia a gente coloca a deficiência, as pessoas colocam a deficiência em primeiro lugar. Mas quem tem, eu acho que deve pensar assim, eu devo colocar isso em último lugar, porque eu posso ser muito mais do que esse rótulo que estão me dando. Então, vai conversando com ela aos poucos, e aí tudo vai dar certo, entendeu? E essa fala É, sua, Cícero, me sim, lembrou o seguinte, que essa inclusão, né, clínico-escola, ela deve acontecer sim, mas a gente precisa ter cuidado para não depender do diagnóstico para a inclusão dessa criança. Muitas vezes o CID, né, o laudo, ele toma uma proporção muito grande na escolarização, toma uma ah, proporção central verdade, na escolarização da criança. verdade. Então, às vezes o CID se torna a extensão do nome da criança. Então, vamos dar um nome aqui a Leotaura. É Joãozinho, o autista, é a Aninha, a deficiente auditiva, né? E aí a gente tem Aham, que ter sim, sim. cuidado em relação a isso, por quê? Porque a gente deixa de focar na identidade da criança, a gente acaba anulando a identidade da criança, né? E aí a gente É. tem um olhar, parece que o nosso olhar está voltado apenas para a sua limitação, né? E a gente Uhum. precisa, e como se o restante, todo o restante fosse anulado. Então, por que não ressaltar suas habilidades, suas possibilidades, suas expectativas, Sim, em vez de sim, potencializar a sua limitação? Então, a gente precisa refletir sobre isso e ter é cuidado, verdade. né? Porque é muito delicado. Esse rótulos, por exemplo, eu vou pedir alguma coisa aqui em casa para entregar. As pessoas falam assim, o Cícero, aquele que é deficiente visual, ou aí eu falo, cara, o Cícero que é professor, o Cícero que toca piano, o Cícero Isso, que, isso. sabe, que planta bananeira, pode ser tanta coisa, pode ser tanta Uhum. coisa. Então, assim, a Érica é mãe da Laís, não é? Laís, é uma menina inteligentíssima, muito inteligente, se expressa muito bem. Érica, o que você precisa da gente aqui para, pelo É minha menos, prima. Érica, sua prima, isso, A minha prima, E Laís é filha dela, é muito inteligente, é muito comunicativa, gosta muito de dançar, muito alegre. isso, Ela inteligentíssima. enfrentou Já tive a muito oportunidade de, para a pouca tive idade a que ela tem, ela já oportunidade de enfrentou conversar com ela. já conversou? Já passei algumas informações sobre tecnologia de celular para ela. Que Ela é muito, legal. muito inteligente, muito inteligente. Bênção, bênção de Deus. Ô, pessoal, um recado para vocês aqui. Quem não seguiu, quem não está seguindo esse Instagram, você que está assistindo, siga esse Instagram para que o Instagram possa entregar mais o nosso trabalho. E se for possível, quando terminar aqui, vocês passem lá no perfil do Papo de Visão para entrar no YouTube e se inscrever no canal. Eu conto muito com essa participação de vocês e já agradeço por essa participação, por seguir esse Instagram. Às vezes temos 50 pessoas aqui. Se 15 ou 20 já foi lá e seguir, vai ajudar mais o Instagram a divulgar o nosso trabalho. Eu já agradeço por vocês estarem assistindo aqui nosso papo. O Alan Ô, fez Cícero, uma eu vou pedir pergunta. desculpa. Ah, Fica à vontade. fala. Não, Não, é pode porque eu falar. estou no celular, então não dá para eu visualizar direito as perguntas, a participação do pessoal, entendeu? Porque eu não consegui Sim. me conectar pelo notebook. É uma limitação a ser Ah, sim. desenvolvida. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Tá Eu bom. quero achar a pergunta aqui do Alan, que fez uma pergunta Hum. para você. Calma aí. Alan? Eu acho que ele está perguntando aqui. é, Deixa eu ver aqui de novo. Só um momento. Tá. Ele está perguntando se o serviço social dá orientação para os profissionais da, da escola, é isso? É isso, Alan?
Ah, sim. Ele A dá gente orientação faz, para a equipe escolar sobre as necessidades especiais? sim, a gente faz reuniões, né, com a equipe técnica, com os professores, quando é possível, quando as demandas permitem, né? Sim, Porque são muitas escolas para a gente atender e às vezes, mas assim, a intenção é essa, fazer reuniões, capacitações, né? A coordenação especial, né, France, ela faz essas capacitações junto aos professores, né? Tem todo um cronograma de France, né? Junto à rede toda municipal, né? De educação, durante o ano inteiro. Mas fora sim. isso, a gente também faz tem esses diálogos com a equipe técnica, com os professores, tá bom? Maravilha. Respondido, Alan? Vamos lá. É É que essencial, né, essa troca. é essencial, é essencial. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, essa troca, eu creio que tá sendo enriquecedora demais para mim. Eu, toda quinta-feira, eu fico aqui igual aluno, aprendendo muito com vocês que estão aí do outro lado. É claro que eu estudo antes sobre o tema para chegar aqui com um pouco, né, de embasamento, mas eu aprendo mesmo com vocês. Cada semana é um aprendizado. Eu agradeço E muito a Deus porque a gente também não vocês deixa de me, aprender. claro, vocês que movem esse canal, você que está assistindo aí, que move esse canal. Eu não tenho como saber aqui a hora que a gente vai batendo papo e não Também vai tô vendo a seguindo. hora. Ricardo, obrigado, amigo. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Érica. Gente, vamos seguir o canal para a gente divulgar mais informações. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir o nosso bate-papo aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais seriam as suas, assim, idealizações? Por exemplo, você já está em um ponto, assim, concursada, uma carreira sólida, graças a Deus, né? Mas Sim. queria te perguntar qual seria a sua meta? Assim, você tem alguma meta, algum projeto, algum plano, alguma coisa a ser realizada? Então, eu gosto muito de estudar, sabe? Uhum. E no nosso trabalho, né, a gente precisa de estudo, porque quantas vezes aparecem demandas que desconhecidas, diferentes, né? E a gente precisa estar sempre se capacitando mesmo, buscando, né, a qualificação profissional, né? E eu tenho vontade, sim. Eu continuo estudando, mas eu tenho vontade de fazer um mestrado. Mas vamos, no momento, assim, não é o momento agora para isso. É Aham. um projeto futuro, né, a ser analisado ainda. Maravilha. Ó, o pessoal já deu a hora 9:07, 9:05, 9:09, 9:02. São 9 horas. Maravilha, obrigado, gente. Obrigado. Olha, a gente está com bate-papo, a gente está chegando no final, aí vai correndo tanto que eu nem percebi que já estava chegando no final. Mas eu queria saber da Bernadette quais foram, saber de você, as suas maiores alegrias, sejam elas assim profissionais ou pessoais. Você pode compartilhar um pouco disso com a gente? Maiores alegrias? Isso. Bem, uma delas, as duas primeiras foi o nascimento dos meus filhos, né? Eu tenho dois filhos, né? Ricardo e Fernanda. Isso. E uma outra alegria foi passar no concurso, né? Também, bastante motivo de alegria. Sim. E a alegria mesmo do dia a dia, né? Das bênçãos que a gente recebe, né? Dos desafios, das circunstâncias que
acontecem, que a gente não espera e acontece, e a gente levanta a cabeça, segue em frente, tem resiliência, tem coragem, né, para enfrentar, para seguir firme, né? Porque muitas vezes é difícil, mas a gente precisa ter força, né? Ter persistência, ser positiva e, sobretudo, com a fé em Deus, né? Para seguir em frente. Sim. E trabalhar com serviço social e, respectivamente, na educação especial, para você, assim, significa o quê? Significa o quê? Significa comprometimento, quando a gente consegue, né, que os pais aceitem as orientações, quando a gente vê aquele aluno que estava com muita dificuldade, ele tem um desempenho grande na aprendizagem, no processo de escolarização, e quando a gente consegue, né, acessar os direitos, a gente fica feliz, a gente fica é, grato, né, porque a gente quer ver resultado, né? E o nosso resultado que a gente vê é o desempenho do aluno, da família também, né? Quando É, ela se fortalece, ela tem um avanço de autonomia, ela começa a construir junto com você os desafios, né? Como superar cada um. Isso tudo traz gratidão, traz resultados, né, pra gente. maravilha, maravilha. Eu quero te agradecer demais. Ó, agradeço a Isabel, a Eliane, a todos que estão participando. Se vocês puderem seguir esse canal para a gente divulgar mais a informação, a gente agradece muito. Segue aqui o Instagram, depois vai no perfil, se inscreve lá no canal do YouTube e vamos criar essa comunidade das boas informações, a comunidade do conhecimento, de trocar conhecimento. Agora, agora, a gente vai fazer o seguinte com você, Bernadette. Eu queria saber a trilha da vida da Bernadette. Qual é a trilha que resume essa vida tão rica, né, tão abençoadora, que Deus me deu a oportunidade de conhecer e nos deu a oportunidade hoje de saber um pouco mais sobre a sua trajetória? Qual seria a sua trilha de vida? Conta para nós aí. A trilha sonora. É isso? Então, tem que ser uma só? Pode Bem, ser fica à mais de uma. vontade. Fica à vontade. Eu gosto. Bem, a música que me acompanha, né, é até um hino, né? Inclusive, eu escolhi essa trilha sonora na minha colação de grau, que é aquela Sim. música do Padre Fábio, que é Tudo Posso. Uhum. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, é Sim. você se sentir envolvido pelo amor de Deus, né? Pela proteção. E é Ele que traz o sustento, é Ele que faz vencer, é Ele que faz você aceitar as circunstâncias da vida, né? O que te acontece, né? As fragilidades da vida. E você permanecer firme, não saber que você caiu, mas que no dia seguinte você vai levantar, ter a certeza disso. É a fé que traz esse movimento, né? E a outra música Maravilha. seria aquela do Jota Quest, é, Daqui Só Se Leva o Amor, né? É um chamamento para mudar de pensamento. é, Deixa eu ver se eu. Aquela que fala assim: viver tudo que a vida tem para te dar, saber que em qualquer segundo tudo pode mudar.
fazer sem esperar nada Muito em bem. troca. Essa letra é muito bonita. É fazer Legal. sem querer nada em troca. Em vez de você querer mudar o mundo à sua volta e pensar que mudar você por dentro é o melhor, é cuidar mais de si, cuidar mais do outro, viver mais o presente. É de Jota Quest. Muito bonita essa música. Eu gosto muito. E aí, pessoal, escrevam aí. Ela tem futuro como cantora, hein? Acho que não vai ser mais assistente social, não. Ai, ai. Que mara... Tem que que treinar muito. maravilha. Não, que isso, é bênção, é bênção. Ah, a gente descobriu aqui que, que Bernadette é barra assistente social, barra mãe, barra professora e outras barras mais, né? Então a gente percebe que é uma profissional com muitas características e a gente fica feliz demais em ter você aqui no nosso bate-papo, demais. E a gente espera que você tenha gostado do nosso bate-papo hoje. Eu gostei muito, estou muito feliz, agradeço. É um canal, né, é um veículo de informações, é muito importante. E Olha, aproveitando, eu posso dar um recadinho? só para eu terminar aqui, o pessoal tá te pedindo aqui no The Voice Brasil. Olha, Jesus, que maravilha. Aí não, né? Fernanda, eu Ai, concordo. Fernanda, The Voice Brasil para ela. Ele aqui amou a sua participação. O pessoal aqui está em polvorosa com a sua participação aqui, ó. Você não está conseguindo ah, ler, não? não, não tô não, porque eu tô no celular, não Então, consigo ver. depois você vai ver os comentários na sua, principalmente no final agora. Ó, Augusto Tá. deu parabéns. Maravilha. Brincadeiras à parte, a gente é assim. Augusto é Aqui meu a nossa cunhado. troca é essa. Uhum. Então, Beatriz, Cícero, mas aí obrigado. eu só Pode queria falar, dar um pode falar. recadinho, se eu puder. Aproveitando, a gente está no mês, né, de outubro de combate ao câncer de mama. E é muito importante que as mulheres, né? Todo mundo tem uma mulher especial em sua vida, né? Você tem a sua esposa, tem a sua mãe. E- Nós somos mulheres especiais e mesmo nós temos, cada uma de nós tem uma mulher especial em nossa vida, né? É nossa mãe, Sim. pode ser nossa irmã, pode ser uma amiga, uma prima. Então, assim, como forma de cuidado, faça uma solicitação a ela, né? E eu faço aqui a vocês, né? Se toque, né? Mas não só se toque, né? No mês de outubro, que é o mês de prevenção ao câncer de mama, mas durante o ano inteiro. Mas, sobretudo, marquem a consulta, façam os exames, né? Mamografia, ultrassom, porque o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, né? Eu, ano passado, tive câncer de mama, e por isso que o meu cabelo, falei com você que no final eu ia dar detalhes, por isso que eu tô um Sim, pouquinho sim. diferente, e porque eu fiquei, o tratamento, né, invasivo, e eu perdi, né, o cabelo com a quimioterapia, mas assim, Uhum. é muito importante o diagnóstico precoce. E as pessoas falam, né? As campanhas falam em se tocar, mas muitas vezes o toque não detecta um tumor. Então, o importante é Entendi. mesmo fazer o preventivo, a mamografia nos exames, a mamografia e o ultrassom. Porque você tendo um diagnóstico precoce, né? O tratamento vai ser menos invasivo, né? E, Uhum. e com mais chance de cura. Então, é esse apelo que eu faço, né, para as mulheres, para todas as mulheres. A gente sabe que ano passado, a gente, né, com a pandemia, muitas mulheres deixaram de fazer, né, os Sim, exames sim. com risco, né, do contágio, mas vamos Uhum. fazer esse ano, não deixe de ter esse carinho por você, né? A gente tem É que se amar verdade. em primeiro lugar. E as mulheres, elas acabam cuidando de tantas coisas e acabam
se esquecendo do templo que Deus te deu, que é o seu próprio corpo, né? Então, assim, ao tomar banho, ou num momento assim de, né, de relaxamento, em relação ao cuidado de si, se toque e também vá procurar um profissional da área, porque é de suma importância para o seu bem e para o bem daqueles que você ama, né, que estão à sua volta. E eu costumo dizer que a mulher, ela é o pilar, né, da casa. Sabe por quê? Porque você vê, quando uma mulher fica doente, mexe com toda a programação de uma casa. Todos nós ficamos mal, né, abatidos. Porque a mãe, a avó, a esposa, a tia, são várias mulheres em uma só, e com muitas funções. Então, assim, tira um tempo para cuidar de você, para olhar para você, porque todos nós precisamos disso, né? Parar um tempinho e olhar para a gente mesmo, ver o que está bom, o que não está, porque o nosso corpo é a nossa melhor máquina, né? Uhum. Com E é certeza. isso. A gente precisa estar Fica bem para aqui. estar bem pro próximo, né? Isso. Eu vou terminar nosso bate-papo aqui falando só um pensamento. E, por exemplo, eu li em um lugar que é o seguinte: você quer se aproximar mais de Deus? Quer se aproximar mais de Deus? Aprenda a tratar bem o seu próximo, aprenda a respeitar a opinião contrária e aprenda a entender que o amor ele é plural e não é singular. Então, assim, eu agradeço demais a vocês por esse bate-papo. Saiu daqui, fechou o vídeo. Quem não segue o canal, quem não segue aqui no Instagram, vai lá e segue para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. E vai no perfil, clica lá no YouTube e se inscreve no canal também. Nós vamos agradecer demais. Bernadette, eu só tenho a te agradecer. E realmente espero que você tenha gostado e espero te encontrar mais vezes aqui nesse nosso canal. Se Deus quiser, vou voltar sim. É só você convidar. Gostei Maravilha! Sinta-se. muito. Obrigada. Que bom, que bom. Sinta-se convidada e dessa vez vai ser uma live musical. Não percam, hein, pessoal? Vou treinar então, vou treinar. Isso, vamos treinar junto. Eu pego um violão e você solta a voz. Tá bom. Um beijo para vocês. Deus Um beijo. abençoe a todos vocês. Quer dar algum Amém. recadinho? Não, só quero agradecer a participação, aos comentários que eu vou ler depois, né? A todos que participaram, que eu convidei também. E Maravilha. agradecer pela possibilidade, né? Pelo convite. Gostei muito, foi muito bom Maravilha. estar aqui com você, com todos, tá bom? Amém, que bom. A gente também amou sua participação. Obrigado ao pessoal que compartilhou conosco. E é isso. Até o próximo Papo de Visão. O próximo Papo de Visão vai ser na quarta-feira, 8 horas da noite. Vai vir um diretor, ele foi diretor do Degase, né? Que é um setor responsável por menores, né? E o cara também ele vai contar bastante coisa pra gente sobre essa realidade. Tem muito mais coisas ali que a gente vai aprender. E é isso, vai ser na quarta-feira que vem o nosso bate-papo. Saiu daqui, encerrou o vídeo, vai lá, segue o Instagram e depois vai lá no perfil e se inscreve no canal do YouTube. Conto com a participação de vocês, tá bom? Grande abraço, obrigado por tudo. Bernadette, um beijo. Deus abençoe. Tá, um beijão. Tchau. Tchau, tchau. Papo de Visão.